Olá, supervendedores, tudo bem? Um dos maiores problemas que os profissionais de vendas enfrentam é a autossabotagem. Para de repetir esses padrões tão destrutivos e comece a moldar o seu mindset, a forma como você pensa. Esse é um dos cortes mais interessantes de toda a história do Papo de Vendedor e o Edson de Paula vai trazer esse conteúdo específico daqui a pouquinho. Por que daqui a pouquinho? Porque eu quero reforçar para você que já estamos chegando no final do Censo Papo de Vendedor, a pesquisa que eu rodo todo janeiro para entender melhor sobre você que está aí do outro lado. Em menos de 3 minutos você me ajuda a produzir um conteúdo cada vez melhor do Papo de Vendedor. Tamo junto? Tem um link na descrição. E quero reforçar para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores, a nossa mentoria continuada, a mentoria em que eu e Daniel Mestre vamos acompanhar a sua jornada profissional ao longo de 12 meses, te ajudando a acelerar os resultados, te ajudando a vender cada vez mais. E por fim, mas não menos importante, quero convidar você a conhecer o Plumes CRM, nosso patrocinador e a ferramenta que nós utilizamos aqui no Supervendedores, quando o assunto é CRM. Tamo junto? Roda a vinheta, vamos começar. Por vezes a gente tem a impressão de que algo está atrapalhando a gente, que tem algo, né, tem algo entre nós e os nossos objetivos. Às vezes a gente ia fazer uma apresentação para um cliente e a gente não foi bem nessa apresentação porque a gente pegou trânsito, porque a gente levou uma fechada, a gente não achou lugar para parar o carro. Às vezes aquele cliente ele resolveu fechar com outra empresa, a gente perde o pedido, ou a gente demora para mandar a proposta para ele, quando a gente manda a proposta para ele, o cliente já fechou com outra empresa. A gente acaba não entendendo, né, por que essas coisas acabam acontecendo, por que isso acaba atrapalhando tanto a nossa performance comercial. Então, assim, a primeira pergunta que eu queria trazer aqui para nossa discussão, né, queria muito ouvir você, Edson, sobre como saber se eu estou me auto-sabotando. Essa é uma pergunta que merece uma atenção, uma dedicação especial aqui para o nosso público, né? Porque pense no seguinte, ninguém se levanta de manhã pensando assim, olha, hoje eu quero que as coisas deem errado na minha vida. Ninguém se levanta pensando assim, olha, hoje eu quero sofrer pra caramba e levar um monte de nãos do mercado, né? Todos nós temos um propósito nessa vida, e acho que esse é o ponto do começo do nosso bate-papo aqui. Primeira coisa que nós precisamos entender é se nós temos um propósito para nos levantarmos de manhã todos os dias. Eu sempre digo isso, o que é que te motiva a se levantar da sua cama? Esse é o primeiro ponto. Porque esse é a questão do pensamento, viu, Leandro? É assim, aquele primeiro pensamento que vem para você já é autossabotagem. Como que você pensa ao se levantar de manhã? Acho que esse é o primeiro passo aqui. Primeiro pensamento que vem para você, olha, hoje eu tenho um dia desafiador e acredito que minhas competências estão alinhadas a esse desafio. Pronto, ok, é um ótimo pensamento. Agora, se você perceber que os desafios do seu dia que você traçou, todos nós temos um roteiro do nosso dia, não é? E de repente você fala assim, puxa vida, eu tenho muitos desafios aqui nesse dia para enfrentar. Mas de repente tem aquele pensamento que vem, olha, eu não me sinto tão capaz. Ou, olha, talvez eu não seja bom o suficiente para atender esse cliente. Ou, olha, talvez esse cliente aqui ele esteja me desafiando demais e eu sinto que eu não tenho todas as informações para entregar para ele. Você já iniciou um processo de autossabotagem. São dois pontos que nós precisamos explorar aqui. Tanto com o Daniel, com o Leandro e com todo esse público aqui. Primeira coisa, se você tem um desafio a enfrentar e se você não se sente tão competente. Então é aquela dicotomia que existe entre competência e desafio, tudo bem? Um desbalanceamento aqui. E segundo ponto que é importante, se o esforço vai valer a pena. E a gente está falando aqui financeiro agora. Para cada um de nós aqui tem um ponto de benefício na vida, né? Mas a gente sabe que quando se trata de vendas, a gente quer retorno financeiro também, não é? Então pensa no seguinte, será que o esforço que eu vou dedicar para esse cliente vai me trazer a recompensa que eu quero?
E isso já pode te dar uma autossabotagem também. É o que a gente chama de esforço e recompensa, e a gente chama de competências e desafios. Então, tudo isso daqui tem que estar muito bem balanceado, porque senão a autossabotagem ela chega pronta para te atrapalhar no dia. Então, o primeiro pensamento que vem, se for disfuncional, já nem dá o primeiro passo no dia, que não vai valer a pena. Você vai ter que recompor esse pensamento, ressignificar ele e transformar ele num comportamento de superação, de autossuperação, de enfrentamento. Não tem jeito, tá? Mas é difícil isso. É difícil, porque normalmente nós somos assim, eu costumo dizer o seguinte, o ser humano, agora eu vou falar um pouquinho de psicologia, né? O ser humano ele é essencialmente negativo. O que significa isso? A gente pega 4 emoções básicas humanas, né? A gente fala, quais são as 4 emoções básicas humanas? Olha lá, nós temos o medo, é a primeira. Nós temos a raiva, segunda. Nós temos a tristeza, que é a terceira emoção. Olha aí, já foi 75% e eu não enxerguei onde que está aqui a gratificação, a alegria, que é a quarta, né? Emoção básica ser humano, a felicidade. Então, essencialmente, nós já temos uma propensão de sermos negativos. Então, o negativo já é algo comum na nossa vida. Nós já estamos praticamente acostumados com o que é negativo. O que é diferente na nossa vida? A felicidade, o sucesso, conquistar um objetivo. E as pessoas não se dão conta disso e às vezes acham que não merecem essa conquista também. A autossabotagem tem a ver o quanto você negligencia o seu sucesso, sua felicidade, o quanto você cria gaps de distanciamento entre você e o seu sucesso. Isso é autossabotagem. De uma maneira bem prática e bem simples. E aí tem a ver com o que eu já disse. Me sinto competente para esse desafio e o quanto o meu esforço, a minha dedicação vai me recompensar no final do dia. Esse é o ponto. Perfeito, Edson. Eu acho que isso daí vem muito em frente do que eu e o Leandro a gente fala aqui no podcast bastante, né, sobre mentalidade, né, quando você levanta da cama, que nem você falou, achando que seu dia vai ser difícil, que putz, hoje vai ser foda, né, puta, ter aquela reunião com aquele cliente chato, poxa, você já tá propenso a encarar tudo isso com viés negativo, né, você já entra no negócio. Não vou dizer que a gente entra para perder, né? Mas a gente já entra semi-derrotado, né? Tem uma frase, eu não lembro exatamente de qual boxeador que era, que ele fala assim, cara, eu ganhei essa luta porque o cara já acha que ele perde. Já entrou derrotado, né? O cara ele já não tem certeza se ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Né? Quando o campeão é invicto, ele tem essa coisa, né? De ninguém nunca, né? E o outro que está desafiando, ele tá com aquela coisa, putz, ninguém ganhou do cara, será que eu vou conseguir? Será que o cara vai bater em mim? Então ele fala, cara, eu já ganhei essa luta ontem à noite, quando ele foi dormir preocupado. Né? Então, o nível de segurança, né, que o campeão tem, que a pessoa de alta performance tem, é feito de calibrar a própria mentalidade. Né? Como você falou, né? Se eu acordo e eu falo assim, putz, hoje tem um monte de coisa legal para fazer, né? Mas eu estudei, me dediquei, me preparei. Me dediquei, exatamente. Eu acho que aí entra um ponto, Edson, onde os vendedores falham. Tá? Nem todos os vendedores gostam de treinar. Nem todos os vendedores gostam de treinar. E se você negligencia essa parte, se você faz, puta, faz 3 anos que eu não faço um treinamento de vendas, né? Eu não quanto tempo faz que eu não pego um livro de vendas para dar uma olhada? Eu sei que todo mundo que está aqui hoje com a gente, no mínimo está ouvindo um podcast de vendas, né? Isso daí já conta como treino, o cara já está oxigenando, com mensagem boa e tudo mais. Mas a grande maioria dos vendedores negligencia a parte de treino. Né, ele acha que, pô, eu converso bem, eu vou lá, né, converso tranquilo, mostro o preço. E esse cara. Vou no improviso, né, Daniel? Muitas vezes é bom de improviso, porque tem pessoas que são boas de improviso, né? Se viram bem no improviso. E ficam à vontade em improvisar, né? Sim, isso funciona no começo da carreira, né? Quando você não treinou tanto, você está indo com a cara e com a coragem, você está indo atrás de cliente pequeno, você começou a vender varejo, essas coisas, você consegue fazer algumas vendas, você consegue começar e pegar algum ritmo,
né? De repente sem tanto treinamento. Claro. Mas conforme a sua carreira vai andando, você vai subindo alguns degraus, você passa para venda consultiva, você quer pegar clientes maiores, pegar clientes mais exigentes, e você começa a apanhar, né? É difícil fazer a autorreflexão e falar, pô, o problema está em mim, eu não me desenvolvi o suficiente, né? É muito fácil você começar a culpar os outros, né? Você culpa a concorrência, você culpa o mercado, você culpa todo mundo, né? E não puxa a autorresponsabilidade, né? É mais fácil eu despejar esse monte de culpa, né, em todo mundo e não fazer essa reflexão. E será esse que é um eu dos estou sinais, viu, preparado Daniel? para esse nível, né? Perfeito. E esse é um dos sinais da autossabotagem, quando você terceiriza o seu problema para o outro. Então você começa a terceirizar os seus problemas, as culpas que você para o outro, né? Quando você estava falando aqui do excesso de confiança de alguns vendedores, né? É muito interessante porque tem um trabalho muito assim muito forte sobre esse ponto do otimismo e do pessimismo que o Martin Seligman, o Dr. Martin Seligman, o precursor da psicologia positiva, escreveu, e ele diz uma coisa muito interessante, que você pode ser otimista, mas não tão otimista. Você pode ser pessimista também, mas não tão pessimista. Então, é bom que nós sejamos pouco pessimistas e um pouco otimistas na vida, né? Então, o excesso de confiança é otimismo demais. Achar que você não precisa se preparar, que você não tem que, digamos assim, estudar o seu cliente antes da visita. Eu vou lá e me improviso, eu sou otimista, eu confio no meu Brasil taco. de 2014, né, Edson? Eu confio no meu taco, né? Aquela coisa, eu vou lá e vou dar conta do recado. E aí você é pego de surpresa numa rasteira da vida, né? Que falta ali uma capacidade naquele momento, um entendimento, uma compreensão, uma informação, e dá aquele branco, né? Dá aquele branco, né? Porque o excesso de confiança e improvisação, às vezes, dá um branco. Então, o Brasil de 2014, né, Edson? O Brasil de 2014 tomou 2 gols da Alemanha ali, paralisou por completo, não estava preparado. Paralisou o time. E aí, o que você achou desse episódio do Papo de Vendedor? Faz o seguinte, você que está no YouTube ou no Spotify, deixa um comentário pra gente aqui, porque sim, nós queremos ouvir a sua opinião. Quero reforçar o pedido para você participar da pesquisa do Censo Papo de Vendedor 2025. Em menos de 3 minutos, você responde algumas perguntas para nós que nos ajudam a construir um Papo de Vendedor muito melhor ao longo de 2025. E quero reforçar o meu convite para você conhecer o Programa de Aceleração de Supervendedores. Temos a turma 11 começando agora em 2025 e sim, nós queremos acompanhar você o ano todo, de janeiro a dezembro, te ajudar a acelerar os seus resultados, mas acelerar, né, com a direção certa para você ter o melhor ano profissional da sua carreira. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!